Fala pessoal, hoje quinta-feira, dia 28 de março, Véspera de feriado, né? eu ia falar isso agora, aquela quinta-feira com cara de sexta, né? Feriado tá aí batendo a nossa porta. Vem com a gente para mais um app da Pílula Azul. Isso mesmo, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre reestruturação. Casas Bahia perde 2,6 bilhões em 2023. E ainda, né, pessoal, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Mercado Livre vai aportar mais de 23 bilhões no Brasil em 2024. Agora vamos falar de tributo, começar aqui a falar sobre arrecadação. A arrecadação federal atinge 186,5 bilhões em fevereiro, maior valor para o mês em 30 anos. Porém, contas do governo têm rumbo de 58,4 bilhões em fevereiro. Pior resultado para o mês em 28 anos. Será que algo de errado não está certo, Léo? Ótimo isso. E agora, pessoal, uma notícia que essa realmente é bombástica para vocês aí do e-commerce. Tribunal de Justiça do Distrito Federal afasta a cobrança do DIFAL até que o Distrito Federal edite nova lei. É isso aí, pessoal. Vem com a gente para mais um app da Pílula Azul. Sobre reestruturação, Casas Bahia perde 2,56, na verdade, bilhões em 2023. Fala um pouco mais sobre isso para a gente, Léo. Então, pessoal, igual a gente vai falar aqui sobre o Mercado Livre, o comércio eletrônico vem passando por transformações, né? E a gente já tinha falado algumas vezes, né, sobre a questão aqui do grupo Via, né? Que no início da época do e-commerce nadava de braçadas, né? Era só eles, Era né? esse e americanos, Eles praticamente. americanos, aí era bom Era demais. bom demais. E começaram os concorrentes e o pessoal da Via, e americanos, vocês sabem, né, como que tá a situação, acabou perdendo um pouquinho o mercado. E agora o Via, né, o grupo Casas Bahias, visa uma reestruturação para voltar a, digamos assim, né, ser uma autoridade no e-commerce. Exato. Então, no quarto trimestre do ano, só nesse quarto trimestre foi um prejuízo de R$ 1 bilhão, 513% maior que as perdas do mesmo período de 2022. Então, por isso que eles estão pensando em reestruturação, porque a perda está grande. Eles, pelo que a matéria fala, eles estão planejando essa reestruturação meio que a médio e longo prazo. Os dados aqui são de um planejamento de reestruturação para 2024, 2025. Não é nem algo assim tão instantâneo, não. Instantâneo. Porque o que a gente percebe com essas empresas desse grupo? Como o Léo disse, e a expressão era essa mesmo, nadava de braçada. Ixi, ali era tranquilo e tal. Só que é aquilo, quando você está muito confortável dentro de um cenário, às vezes você descuida de alguns É. aspectos importantes. Eu percebo que foi isso que aconteceu. Porque a experiência de compra nesses sites era uma porcaria, não tem nem outra palavra, não. Demorava para entregar, frete caro, É, geralmente, mas era o que a gente tinha, era o início, né? Digamos assim. tinha aquilo, então ia aquilo mesmo. E não tinha a cultura, digamos assim, dos sellers se cadastrando, e diversificando e Marketplace. massificando a questão toda. Não era marketplace, era loja própria vendendo mesmo ali. E o consumidor do e-commerce era quase como o consumidor que eles meio que nem queriam. O É, foco deles era loja, loja loja, loja, física. loja, loja. Tiveram que fechar 17. Isso. Isso é um dos planos, né, de readequação da situação do grupo, é que fechou nos últimos 3 meses 17 lojas. Mas desde o início da reestruturação foram 55 unidades fechadas, mostrando que o público realmente que eles estão procurando não estão mais nos shoppings, nas ruas. E Ou já melhor, não só, né? não só, mas são os do online, né? Então por isso essa readequação que tá dando uma dorzinha para eles, né? Que o prejuízo está alto, mas visando o futuro. Exatamente. E quem sabe que eles voltem, tomara que voltem bem, porque a gente sempre enaltece que concorrência, gente, concorrência. É bom, Quanto mais tivermos, melhor para nós, consumidores e sellers. com certeza. Bom, gente, e passando para a segunda aqui, como eu brinquei lá no início, enquanto uns choram, outros vendem lenço, o Mercado Livre, a gigante, a maior que a gente hoje tem aqui à nossa disposição, vai aportar 23 bilhões no Brasil em 2024. E aí eu já começo falando, enquanto lá atrás o grupo lá, Via, se sentiu confortável e pouco investiu, não aprimorou, não melhorou,
o Mercado Livre continua pondo dinheiro, para tentar melhorar as experiências, não é isso, Léo? Isso. Apesar, né, isso é muito importante você ter falado, porque o Mercado Livre hoje é líder de pesquisas, de pessoal usando o aplicativo, então continua como líder, mas visa sempre trazer mais investimentos aqui no Brasil. E agora, prestes, né, a completar 25 anos, vai ser o investimento recorde na operação no Brasil. Então, pessoal, o Mercado Livre já está mais tempo no Brasil, mas esse investimento é o recorde de investimento aqui no nosso país. O Mercado Livre provavelmente assistiu o Brasileirão do ano passado e viu que liderança, por mais que você tá lá em cima com muita folga, Esses torcedores do Botafogo vão ficar desculpa, não chateados. fiquem chateados, você pode perdê-la. Então, estão atentos e continuam sempre fazendo robustos investimentos no Brasil, principalmente em quais áreas, Léo? Ó, as principais áreas impulsionadas, né, com esse aporte recorde será a área de tecnologia, logística, o próprio e-commerce e o banco digital. Além também a questão do marketing, né, o Ads, né, do Mercado Livre que está investindo. Porque já é algo que tem gerado uma receita muito interessante no Mercado Livre. O próprio Mercado Pago, hoje, na verdade, as transações do Mercado Livre, você sempre sabe que é boa parte do Mercado Pago. É o que recebe, se você precisa de um crédito, você vai conseguir através do Mercado Pago. Então, o Mercado Livre, vendo esse crescimento, vai alocar boa parte desse investimento nessas áreas. É claro, né, gente? Nenhuma empresa, nenhum grupo chega no tamanho que chegou o Mercado Livre sem muita inteligência por trás de todo o seu ecossistema. Então, o que eles fazem, de certa forma, é vincular você, seller, até o osso, né? Então, Sim, quando você pega o Ads, tem que ter. tem que ter. Tem que ter. Quando você pega o Mercado Pago, você pode até falar, não, a taxa dele é mais alta, não sei o quê, mas é uma opção. Sim. É uma opção, é uma... Porque, gente, como é que o Mercado Livre não vai receber uma coisa se ele te emprestar um dinheiro? Você já é fiador, avalista, tudo ali ao mesmo tempo, porque o dinheiro transaciona entre eles. Então você vendeu, começou a não pagar o empréstimo dele, meu amigo, é direto na fonte, não tem risco. Então não faz nem sentido, inclusive, a taxa deles, que eu já ouvi falar que não é baixa, ser alta, né? Não faz nem muito sentido. Mas eles estão numa posição de tranquilidade, confortabilíssima. E tem Até porque os concorrentes, como a gente está vendo, não estão conseguindo. Então, seguir, né? Então é por isso que a gente sempre torce muito. Toda vez que eu vejo notícia que nem vem da Tegu, a gente já falou, ou alguma coisa relacionada à Amazon, eu sempre fico muito feliz porque eu falo, não, ou mesmo essa do Grupo Via, reestrutura mesmo, gente, vai para cima, porque senão, uma hora o mercado ele vai, sim, talvez uma hora ele vai ficar aí tão confortável, tão confiante, que as condições vão piorar ainda mais para o seller, que já reclama muito e reclama com razão. Com certeza. E um dado interessante aqui também na matéria é o seguinte, olha só, como que é o avanço do Mercado Livre e investimento aqui no Brasil. Em 2018 foi o primeiro ano que rompeu a barreira no 1 bilhão. Então, em 2018 foi 1 bilhão de investimento. Agora nós estamos em 2024, ou seja, 6 anos de diferença, e saiu de 1 bilhão para 23 bilhões. E isso justifica pelo fato, olha esse dado aqui que é muito interessante, 52% do lucro líquido do Mercado Livre da América Latina, envolve todos os países da América Latina, são vários, né? É somente no Brasil. Então é mais da metade do faturamento líquido da América Latina está somente aqui no Brasil. Por isso faz tanto sentido, tanto investimento no nosso país. Isso é bom, certamente, como a gente já disse, vai aumentar o consumo lá na plataforma, sim, pode gerar empregos, porque dependendo dos investimentos que for feito, né, injeta dinheiro, pode precisar de pessoal, então a gente fica também contente aí com esse aporte que o mercado vai fazer. E fazendo já uma ligação com a próxima matéria, com esse crescimento tudo, em 2023 a arrecadação de tributos federais, estaduais, municipais do Mercado Livre foi de 4,6 bilhões, superando 31% do volume pago em 2022. Então por isso já é um gancho para essa. Agora que a gente vai falar sobre arrecadação, só que no caso só federal, né? Exatamente. E essa matéria de agora, ela também. A gente trouxe as duas, essa e a próxima, porque elas geram uma aparente conexão, um aparente antagonismo, né? Um antagonismo. Mas vamos falar aqui. A arrecadação federal atinge 186,5 bilhões em fevereiro. Maior valor para o mês em 30 anos. É muito dinheiro arrecadado, né? Não, Léo? Aí, pessoal, entra aí o que muita gente tem reclamado. Você, eu só pago imposto, só pago imposto, só pago imposto.
Claro que não é muito relacionado só a isso, né, que justifica esse aumento gigantesco, mas é porque acaba que são políticas que foram criadas em 2023 que passaram a refletir agora já em 2024, tá? Então, são algumas delas foram aumentos de alguns tributos já no final do ano. Tem a gente vai falar É, algo mais detalhado, mas queria só falar que é o seguinte, o resultado representa um aumento de 12,3% no mesmo período do do ano ano passado. passado. Então é um aumento muito grande já em relação ao ano passado. Então é uma crescente na arrecadação. Sim, pessoal, e isso tem muito a ver com essas mudanças que o Léo mencionou. Alguma mudançazinha aqui e ali que refletiu nesse expressivo aumento, dentre elas citando a tributação dos offshores, chamada também fundos exclusivos. Não chega a ser uma tributação de grandes fortunas, ou seja, isso aqui, gente, ou pega a nata, da nata, da nata, da nata lá em cima, gente que não tem noção de como contar o dinheiro dela, entendeu? Então, assim, Possivelmente não está nos assistindo, inclusive. certamente e infelizmente não está nos assistindo, mas pega um público muito pequeno. Se for pegar em números, eu não tenho aqui agora, uma hora a gente vai acabar falando disso, talvez com mais detalhe. A gente deve ter um grupo de famílias que está falando aqui. Gente do céu, não tô para te São falar, poucos tô para te grupos. falar que não chega a 10 mil pessoas, assim, se É, bobear. Além disso, taxação do mercado de apostas eletrônicas e jogos esportivos, as bets, né, gente? é, As bets. Essa farra tinha que acabar alguma hora, né? exatamente. E eu vou concordar, né? Que tem Não que tem ser jeito, isso tributado, aí, né? isso aí tinha que acabar, Que né? alguém está recebendo dinheiro sem pagar tributo quando a gente está ralando aí e pagando muito, né? Exato, exato, exato. Aí teve uma mudança mais técnica, foi a medida provisória que alterou a tributação de incentivos e subvenções, que aí teria que detalhar com E mais isso daí exatidão. impacta quem tem benefícios fiscal em regime especial, por exemplo, TTS é como está no lucro real, isso pode impactar diretamente vocês. Mas a gente pode trazer depois um app Detalhado. mais detalhado sobre isso. Exatamente. A cobrança de impostos de empresas que transferem mercadorias para companhias parceiras no exterior. Isso aqui tem um pouco a ver com Schengen, ô Léo? É, eu não, me parece que sim, tá? Pelo É. que a gente avaliou aqui, me parece que sim. Enfim, pessoal. E também teve uma questão também, Ah, a tributação sobre os combustíveis, que tinha no ano passado ah, ainda uma parte do ano ficou sem a tributação e que aí no decorrer do ano voltou. é Isso fez muita diferença na porque arrecadação. era uma medida provisória que perdeu a, 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 a a- validade, né? Então, após ali os 6 meses, perdeu, não virou lei e aí voltou. e só dos combustíveis pode ter impactado em 4 bilhões de Já arrecadação. é Então, muita muita coisa. coisa, já é muita coisa. Bom, pessoal, e aí a gente falou que teria uma segunda matéria que poderia gerar um antagonismo, que é que as contas do governo têm um rombo de 58,4 bilhões em fevereiro, o pior resultado para o mês de 28 anos. Gente, uma coisa, você fala uma coisa, não basta. Arrecadou muito, mas o déficit foi O o déficit recorde. foi Que o isso, maior, hein? exatamente, foi o recorde. Mas isso tem uma explicação. O governo disse que explicou trazendo assim uma forma bem simplista o porquê que isso aconteceu, foi o pagamento de uma conta de 30 bilhões em precatórios. Então o governo foi lá, precatório, provavelmente aí todo mundo sabe o que é, mas é uma dívida pública, né, nesse caso federal. Então a pessoa que entrou lá com uma ação na justiça, pessoa física ou jurídica, e reclamando alguma coisa e ganhou, e às vezes esse valor era lá 100 mil, 200 mil, ele vira um título que é o precatório. Isso. E esse precatório ele tem uma forma especial de se pagar, que é quase um calote, porque demora muito e Muito. tal. A correção não é uma A correção não é correção tão tão justa, já justa. foi pior, inclusive. E aí o governo veio, tinha essa, ou seja, ele era devedor, né? Tinha vários credores e foi lá e pagou. Aí aqui eu não vou ficar entrando em outras questões políticas que foram denunciadas recentemente, se esses precatórios tinham sido anteriormente adquiridos por grupos bancários, porque na hora do governo pagar, ele paga lá com 100%, mas é uma prática comum do mercado de precatórios, é que você tem lá um precatório, você está sem esperança e expectativa de receber. Você Sobre pode 10, 20 vender o anos. crédito, é possível você negociar. Isso daí, essa parte aí não há ilegalidade nenhuma nisso. Você pode negociar. E aí dizem, né, as denúncias, que não sei se vai ser apurada, é que os bancos, alguns grupos fizeram
Um lobby, né? FDICs aí e tal, fizeram contatos com esses credores e adquiriram esses precatórios. Quando se adquire dessa forma, se adquire com deságio, 50% do valor e tal, mas já sabendo que o governo pagaria esses precatórios agora no início do ano, como se fosse uma informação privilegiada, mas vamos deixar para as autoridades competentes investigarem e, se for, que se proceda aí com as punições devidas, né? Até pensando numa questão assim também da questão da arrecadação, que aumentou a arrecadação, mas está com esse déficit aí nos recebimentos, é que o governo até lançou recente algumas políticas de redução, por exemplo, quando a empresa tem um crédito gigantesco para recuperar, ela vai poder, se for precatório, já vai saber que vai receber, demorar mais para receber, e se for como crédito, inclusive, não vai poder utilizar, dependendo, claro, do valor do crédito, valores bem expressivos, mais de 1 milhão. Se for, não vai poder aproveitar o crédito de uma vez, digamos assim, vai ter que ficar dividindo esse crédito, preocupado em arrecadação, mas também com as contas públicas também. Porque sobre essa questão do crédito, é muito comum, nós já fizemos trabalhos desse aqui na Blue, às vezes a empresa paga um imposto errado ou qualquer coisa assim e tal, e gera um crédito, né? E gera um crédito. Aí ela começa a quitar o seu tributo federal com esse crédito. E aí o que o governo está querendo é que, se for uma coisa muito grande, ao invés de já ir lá e ficar um ano sem pagar imposto, digamos assim, vai ter regra para poder utilizar. O governo usando o seu dinheiro, o crédito que você teria, que você já ganhou, que você tá que é direito seu, só que você não pode usar do jeito que você quiser. Então, assim, complicado. Complicadíssimo, mas coisas de governo. Agora, né, Léo, a matéria, digamos, a matéria especial, que pode ser uma matéria bomba, que é aí uma... Ah, não, antes primeiro, pede aí os likes. Pessoal, a gente está gostando demais do engajamento do pessoal, tem tido um número muito interessante de visualizações, mas vamos continuar nesse trabalho. Então, se você ainda não segue aqui a gente, passa a seguir, compartilha com seus amigos, ative o sininho, deixe seu like. Like tá pouco, tá? Tá tendo bastante visualização, mas não tá tendo like. Então deixe seu like. Seguidores, né? Então vamos lá. Então vamos buscar levar essa palavra aqui sobre as notícias, sobre parte tributária, para mais sellers, mais pessoas estarem junto, né, com o Pílula Azul. Like tá pouco, comentário tá nenhum, praticamente. Nenhum, então, enfim, gente, vamos ajudar. Bom, vamos lá. Mas a matéria olha, é uma matéria que pode ser, assim, precedente para vários outros tribunais, porque por enquanto nós vamos falar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Afastou uma cobrança do DIFAL até que o Distrito Federal edite uma nova lei. Ou seja, é como se a lei lá tivesse um vício. Isso. Pessoal, vou tentar ser mais breve aqui sobre isso, porque senão, aqui seria um episódio só para falar sobre isso, né? Mas o DIFAL, todo mundo sabe o que é, né? O regime normal, as empresas do regime normal, quando vende para consumidor final, fora do estado, tem que pagar o DIFAL. Aqui a gente falou no outro app. As do Simples, quando vende, não paga. Exatamente, é regime normal, seja presumido ou lucro real. Então, o que aconteceu? Teve lá em 2015, teve uma emenda constitucional que mudou essa regra. E aí o STF depois veio e falou assim, não poderia ser cobrado depois, sem antes a edição de uma lei complementar. Aí foi até a discussão sobre a lei, se o DIFAL em 2022 era devido ou não, por conta da edição da lei complementar, que se deu apenas nesse ano. Que é a lei complementar 190, tá? Só que os estados já vinham cobrando, né? A maioria dos estados vinha cobrando DIFAL dessas empresas, né? Com leis internas. Só que o STF falou assim, não, é inconstitucional a cobrança do DIFAL sem uma edição de uma lei complementar. Ótimo. Esse é um marco temporal aí, a edição da lei complementar. A lei complementar 190. O que aconteceu? Alguns estados, como já tinham umas leis internas, né? Regulamentando a cobrança do DIFAL, não editou nova lei. Só está utilizando a lei complementar e essa lei anterior que já existia para continuar cobrando o DIFAL. Mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, isso daí a gente já fala em segunda instância, tá? Já não é nem mais primeira instância. Segunda instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal definiu que o Distrito Federal não vai poder
cobrar o DIFAL daquelas empresas que vendem para consumidores finais situados no Distrito Federal, sem antes editar uma nova lei que tem que ser posterior à lei complementar 190, que foi de 2022. Então, pessoal, a gente está até apurando já outros estados que tiveram essa mesma prática, qual seja, não editaram novas leis posteriormente à lei complementar 190 para verificar quais outros estados podem ter essa tese. Isso aqui é uma tese, tá? Deve chegar possivelmente primeiro no STJ, mas possivelmente vai chegar no STF. Isso é para um bom tempo, né? Essas decisões, né? Vai levantar. Então é uma tese para avaliar a questão do DIFAL, se era devido ou não nesse período. Isso pode impactar muito, muito, muito. Isso pode gerar um bom crédito dentro dessa ideia, crédito. né? Se a gente ganha, se a ação ao final for procedente, porque o que os estados provavelmente farão? Vão correr, vão editar novas leis. Com certeza. Eles não vão ficar querendo brigar e tomando decisões judiciais desfavoráveis, aguardando que o STF, vamos imaginar que chegue lá, promova uma modulação de efeitos. Com certeza. Não vão ficar. Provavelmente eles vão vir e falar assim, não, então tá, então já que a gente já tomou bomba aqui, já vamos editar a lei aqui. Aí, claro, vai submeter algumas regras, né, de anterioridade, tanto a 90ª quanto a anterioridade por si, né? A anterioridade anual e a 90ª. Então certamente ter alguns reflexos. Eu acho que os estados, e nem seria o prudente fazer, não vão ficar travando queda de braço com essa situação. Mas sabe uma coisa importante, Luiz? Que aí eu tenho que trazer aqui para os nossos... Não, agora não é ouvintes, como que é quando assiste? Telespectadores. Mas seria da televisão. Mas vamos lá. Quem está nos assistindo? O que acontece, pessoal? A gente ficou nessa mesma intenção. Na época, falou assim, não, o DIFAL lá em 2022 vai... Que a decisão do STF foi em 2021, tinha que editar uma lei complementar. Vai fazer em 2021, vai fazer. Foi promulgado só em 2022. Então, não dá pra gente garantir que os estados vão correr e fazer essas leis. Talvez vão esperar mais um pouquinho, ter mais decisões, porque essa é uma decisão ainda... Não, é um grande precedente, mas a gente já tem precedentes nesse sentido, de forma que são desembargadores que avaliaram, né, o caso. Então tem até um peso maior, digamos assim. Né? Então, pessoal... E claro também, se tem poucas decisões a respeito do tema, ou talvez essa seja a única por enquanto, é porque poucas pessoas levaram ao conhecimento do judiciário. Então, às vezes, as pessoas não estavam nem imaginando, pensando nessa hipótese. Aí alguém, uma empresa veio, enxergou, vislumbrou, contratou um escritório, entrou com uma ação e ganhou. Isso. Então, mas, igual a gente está falando, isso pode ser muito impactante, mas isso aqui é uma tese. Nossa recomendação é a seguinte: se você não tiver mandado de segurança discutindo, tem que pagar, tá? Então, mas se você quer discutir, você é arrojado, quer discutir, tem que entrar com mandado de segurança, gente. Pedindo liminar, liminar não foi concedida. Então paga em juízo qualquer coisa para, quem sabe, lá no futuro você só levanta esse valor, mas é necessário uma medida judicial, porque isso é tese. Tem muita gente falando aí na internet, a gente vê, muitas pessoas falam assim, o DIFAL não é devido em 2023, 2024. Não é bem assim, gente. A gente tem que avaliar cada caso. Isso daqui, por exemplo, é um precedente do Distrito Federal judicial, administrativo, não tem chance. Não, se você ficar quietinho, tem que pagar, filho. Exatamente. Não tem essa de querer aproveitar, não, porque não vai. E mesmo com a possibilidade gigante, a gente tem visto muito isso no STF, com as modulações cada vez mais agressivas. Então, assim, quem não entrou, quem não entrar com a ação, quem não buscar a discussão, não vai ficar debaixo do guarda-chuva de uma decisão, por exemplo, que eventualmente possa ser favorável. Vai ficar de fora mesmo. Isso. Porque que é um impacto grande nos cofres públicos? Então, esse argumento acaba se tornando, a despeito de nós discordarmos, né? Se está errado, está errado. A modulação dos efeitos é um absurdo. Por regra é um absurdo. Principalmente algumas modulações que a gente tem visto. Outras você pode até concordar parcialmente, mas agora você
querer, tipo, restringir da forma como está sendo feito, tá até feio. Mas, enfim, se você não entrar com a ação, aí a chance de você aproveitar do benefício, da dúvida, da discussão é zero. Exatamente. E entra até isso que o Luiz falou de modulação dos efeitos, sobre o próprio DIFAL. A decisão lá do STF sobre que era inconstitucional o DIFAL antes da lei complementar saiu em 2021. 2015 a 21 ficou um lapso temporal, que aí o STF, quando decidiu, modulou os efeitos, e esse período entre 2015 a 21 só foi, digamos assim, indevido para quem tinha medida Manejado. judicial. Para quem manejou. Ou seja, você que ficou quietinho, por exemplo, e falou, eu quero recuperar meus 5 anos agora. Ou você entrou com a ação para discutir no momento lá, ou senão você já era, perdeu. Isso aí não tem dúvidas que vai acontecer algo nesse sentido, principalmente caso essa tese aqui seja, digamos, a vitoriosa, seja a vencedora. E como o Léo disse, 6 anos, pode ser que aconteça algo parecido. Vai daqui demorar. 6 anos, o STF, agora você pode falar, não confio nesse STF, mas vai estar todo mexido de novo. É um monte de gente aposenta, outros entram e tal. Então, chorar não é opção, né? Não adianta, não resolve. Então, fica aí o alerta, fica aí a possibilidade. Nós faremos mais pesquisas. Quando tivermos também mais informações, traremos aqui. Mas você que já ficou interessado, que quer eventualmente já travar essa discussão, é aquilo, chama a gente. No último app a gente colocou lá a questão do nosso curso, pediu para nos chamar, para a gente dar um cupom de desconto. Chamaram, né? Foi bem legal. Foi bem legal, isso foi bem legal. Chamaram. Então, chame a gente. Estaremos aqui abertos para poder conversar com vocês, ou no comentário, ou lá no Instagram, ou no WhatsApp. E se ficou alguma dúvida, né? Aí a gente consegue numa call, uma reunião, trazer mais detalhes sobre essa tese. Mas assim, eu recomendo, pessoal, não fique esperando. Igual o Luiz já falou aqui, modulação dos efeitos. Procurem a gente para a gente conseguir ajudar vocês a reduzirem um dos grandes vilões do e-commerce hoje, que é o DIFAL. Exatamente, pessoal. E é isso aí. Deixe seu comentário, faça alguma pergunta. Se quiser sugerir algum tema também, fique à vontade. Vamos fazer as nossas caixinhas de pergunta lá no Instagram. E bom feriado amanhã, né? Que você possa aproveitar o seu dia. Você que é mais religioso, se recolhendo aí na fé. Aquele que, embora às vezes até seja cristão religioso, não tem algumas crenças que alguns têm, que aproveite, faça o churrasco, faça o que quiser. Mas aproveite o feriado. Você, Célia, você sabe, vai estar lá vendendo, né? Porque a loja não fecha, né? A loja não fecha. Então tá, pessoal, forte abraço, bom feriado para vocês. Semana que vem a gente vai trazer mais novidades, né? Terça e quinta, tá certo? Forte abraço, pessoal. Quinta-feira, inclusive. Direto de São Paulo, com a mansão Cafofo aí do e-commerce. A gente vai trazer informações aí, possivelmente no app de terça, mas também com stories aí. É isso aí, pessoal. Forte abraço, até a próxima.